Oi, meu nome é Malek, né, do canal do ABC do Valuation, e hoje eu vou trazer uma análise da Gerdau, né? E por quê? Porque, porra, a empresa está negociando a 3 vezes lucro e 2 vezes e meia o EBITDA, né? Então, assim, parece bem ridículo, né? O valuation dela. E aí eu quero discutir isso nesse vídeo, né? E a gente vai ter um approach aqui diferente. O que eu quero fazer aqui é um experimento, né? Vamos fazer uma análise estatística. Eu já fiz isso aqui em outros momentos no canal, acho que quando a gente falou de preço sobre valor patrimonial. Eu já fiz esse tipo de análise em FII, acredito que foi bem sucedido ao longo do tempo, pelo menos eu bati o IFIX durante um ano e pouco. Depois eu acabei saindo das minhas posições de FII, que achei que tinha outras oportunidades melhores, mas eu vou buscar fazer essa análise aqui para Gerdau, e até porque eu acho que não tem muito outra forma de fazer isso. E aí tem algumas coisas que precisam ser ditas, né? Primeiro eu vou começar por vantagem e desvantagem. A desvantagem é óbvia, né? Você depende de dados do passado que não necessariamente vão refletir o futuro. Esse é um ponto óbvio, assim. Sem os dados você não sai do zero, e mesmo com os dados, não quer dizer que vai refletir o futuro. A vantagem é que você minimiza o seu viés, tá? Eu não estou trazendo opinião nenhuma nessa análise aqui, é quase só números, sabe? Então isso aqui é interessante, dá uma boa perspectiva, né? E outras coisas, e outros, e outros negócios são as premissas fundamentais que eu estou assumindo aqui. Porque lembra, eu disse que o passado não necessariamente reflete o futuro. Se ele não refletir, não adianta nada, tá? Então qual que é o negócio? Eu preciso garantir que os últimos. Eu vou usar dados principalmente dos últimos 20 anos. Eu preciso garantir que os últimos 20 anos vão ser pelo menos parecidos com os próximos 20. E na maioria dos setores isso é absurdo de você assumir. Pensa bem, você pensa no Google, na Apple, tal, você falar, por de 20 anos atrás comparar com hoje, não tem nada a ver, entendeu? Para muitos setores é dessa forma, tá? Mas em alguns setores também isso é possível, né? Realmente, se você estiver pensando nas big techs e coisas assim, mas se você for pensar em empresas de saneamento básico, ou não mudou muito, uma empresa de transmissão de energia, ou até no caso da Gerdau, a metalúrgica, não mudou muita coisa, entendeu? É basicamente o mesmo setor, são os mesmos players. Óbvio que assim, a tecnologia aumentou e a produtividade dessas empresas melhorou. Mas é a mesma história, basicamente. Tá entendendo? Não mudou muita coisa e não existe uma perspectiva de mudança tão grande assim. Inclusive, nos resultados trimestrais da Uzi Minas, o CEO falou isso. E que não vê nenhuma grande mudança de tecnologia para ficar carbono zero, o carbono neutro, né? No curto prazo, só daqui a uns 10 anos. Então eu preciso assumir isso, tá? Porque se você for ter uma disrupção no setor, meu valuation não serve para nada. Porque, de novo, a gente está se baseando no passado. Então não pode haver nenhuma disrupção no setor. Isso é uma premissa fundamental. Se isso acontecer, você destrói o valuation. Então, outro ponto é a Gerdau é uma metalúrgica, né? De fato, ela até tem alguma parte ali do minério de ferro que entra na sua produção, mas é bem secundário, tá? O principal ponto da Gerdau é o preço do aço e o preço da sucata, né? E sendo a sucata a principal matéria-prima ali para a produção do aço. Então você vai me ver fazendo várias correlações aqui com o minério de ferro e vai pensar, pô, você realmente não sabe nem como funciona. Não, não é isso. É que é muito mais fácil eu trabalhar com os dados do minério do que dados da sucata do aço, tá? Tem muito mais disponibilidade de dados. E além disso, eu vou fazer o argumento de que, beleza que a Gerdau não está diretamente relacionada com o minério de ferro, mas a sucata e o aço têm uma correlação fortíssima com o minério de ferro, o que me permite fazer isso daqui, tá? Sabendo que de fato não é o item ali mais importante para a Gerdau, tá? O minério de ferro. Então é isso como a gente vai fazer isso aqui. Primeiro, eu quis entender mais ou menos como é que os resultados da Gerdau se relacionam com o minério de ferro. Então, o que eu fiz aqui foi uma regressão. Tá? Eu fiz uma regressão das receitas trimestrais, tá? Desde 20 anos atrás, desde 2005. Eu peguei a receita de cada trimestre da Gerdau e fiz uma regressão com o preço médio do minério de ferro em cada um desses trimestres. Tá? E a gente chega ali num R quadrado de 60%, que já é forte. Tá? E aqui vai ter um caveat, né, que eu quero contar um pouquinho de história. Na verdade, eu fiz uma regressão, como eu falei, né, preço médio do minério de ferro para a receita no trimestre. E aí eu cheguei no R quadrado de 48%. Que já, se você trabalha, se você já tentou fazer umas regressões com dados com dados reais, dados de bolsa de valores, tudo mais, você vai ver que as regressões são bem porcaria. 48% já é razoável. Só que daí eu
parei para pensar, cara, eu acho que ele tem uma relação maior com o preço do trimestre anterior. E realmente, se você, o que eu imagino seria o seguinte, que o cliente da Gerdau, né, por exemplo, uma construtora ou uma distribuidora de aço, quando ela vai fazer as encomendas de aço, ela deve comprar com alguma antecedência, 1, 2, 3 meses de antecedência, né, no seu minério, o seu aço. Ele não compra na hora que ele usa, ele deve guardar um pouco de estoque. E aí nisso ele acaba comprando com o preço anterior. Então a correlação da receita da Gerdau é mais forte com o preço médio do minério, o preço médio do minério no trimestre anterior do que no trimestre atual. Você vê que essa foi a regressão que eu fiz. Na verdade, com o preço médio do minério anterior, do trimestre imediatamente anterior. E aí a gente tem um R quadrado de 60% e as variáveis aqui elas explicam bastante do que está acontecendo. Tá? Você tem um t-stat muito forte. E, e uma forma da gente ler isso aqui é 60% do risco da Gerdau vem do preço do minério no trimestre anterior e os outros 40% são realmente riscos específicos da companhia, tá? Então, coisas que envolvem a Gerdau em si e não o preço do minério de ferro. E aí, realmente, o que eu fiz? Eu plotei um gráfico, né, com a receita anual. Na verdade, o que eu fiz? Né? Eu peguei toda a receita de 2005 até 2021 e comparei com a minha equação da previsão, né? Que são esses coeficientes aqui, né? Eu usar isso aqui para chegar na equação da previsão. E eu fiz e calculei o erro, né? O erro da minha previsão e fiz um gráfico plotando o erro com o minério de ferro. Tá? E o que eu percebi é o seguinte: olha só, nesse período aqui, de 2006 até 2008, 2018, o modelo ele funciona muito bem, porque você tem aqui um erro de menos 20 para mais 20. Sabe? No longo prazo, mais 20, um erro ali de 20% para cima ou para baixo é bem tranquilo, até porque ele vai se anular, na média você fica muito bem. Só que tem dois períodos aqui onde o negócio descamba muito mal, pré-2005 e 2019, assim, o erro vai para 80% e eu quero entender, né, o que está acontecendo aqui. E o que está acontecendo aqui é o seguinte: obviamente, o seu modelo, você pode ver pela fórmula que ele considera a única variável o preço do minério de ferro e a produção aqui, ou capacidade instalada, é constante. Só que, e nesse período foi razoavelmente constante, só que aqui a Gerdau vendeu diversas fábricas lá nos Estados Unidos, tá? Mais de 4 fábricas com capacidade instalada relevante. E aí o que acontece? No momento que você vende, né, capacidade instalada, você está vendendo menos produtos, né? Você está fazendo menos receita. Esse é o ponto todo. Você está produzindo menos. Então o que acontece é que o meu modelo, achando que a capacidade instalada é a mesma, superestima a receita nesse ponto, porque a produção dele reduziu consideravelmente. Então eu preciso trazer isso aqui para o meu modelo, do jeito que está, não pode ficar. Por quê? Porque se eu continuar usando essa capacidade instalada, eu vou superestimar para sempre a minha receita. Então eu preciso trazer essa informação para mim. E graças a Deus a Gerdau dá essa informação para a gente, tá? Ele tem a planilha dele e dá. Só até 2010. Então a gente só vai trabalhar com os dados até 2010, mas ela dá. Então eu fiz a regressão aqui, né, com o preço do minério de ferro do trimestre anterior, mais a capacidade instalada média em cada trimestre. E eu chego no R quadrado de 87,26%. É muito forte esse R quadrado. Muito forte. E tanto o p-value como o t-stat aqui, todos eles são bem relevantes, tá? Então, assim, muito, muito bom aí. E aí vamos ver o plot do erro aqui, né? Você vê nos últimos 11 anos aí que realmente o erro máximo foi 20, o menor foi até menos do que 20, né? Tá ótimo, tá? Você vê um erro médio de 1,59, a gente vê o padrão de 15. Tá funcionando muito bem o modelo. E aí você vai falar, cara, mas é óbvio que não vai dar muito erro, né? Afinal de contas, o que eu estou fazendo? Eu usei 10 anos para fazer os dados e aí depois plotei naquele mesmo período. Tá entendendo? Eu desenhei uma fórmula para prever aquele período e depois testei nele mesmo. O certo seria eu desenhar uma fórmula para, sei lá, para esse período e testar em outros períodos. Só que eu não tenho esses dados, sabe? Esse seria o ideal para ver se o modelo está funcionando bem em diferentes períodos e tudo mais. Eu não tenho esses dados, tá? Felizmente.
E eu vou argumentar de novo isso, que eu não acho que nada vai mudar. Tá? Eu acho que os dados vão ser muito similares, né? Assim, nada fundamental mudou do passado para eu achar que o futuro vai ser muito diferente disso. Mas eu entendo esse argumento, tá? É um argumento válido. Seria melhor se eu tivesse outros dados, né? Mais dados. E aí, de novo, também não adianta. Eu nem tenho essa informação. Mas mesmo se eu tivesse, não adianta eu querer comparar com o que aconteceu há 30, 40 anos atrás, porque daí já é muito antigo. Já era outra tecnologia e tudo mais. Acho que não tem nem sentido querer comparar com os resultados da Gerdau de 40 anos atrás. Então agora a gente vai repetir o mesmo processo para os custos, tá? Porque a gente já tem uma fórmula de estimar a receita. Você me dá a capacidade instalada e o preço do minério e eu te digo qual vai ser a receita da Gerdau. E nos custos é a mesma coisa, tá? Eu usei ali... Tá, primeiro eu defini custo como receita menos EBIT. Eu acho uma coisa meio trivial, né? E funciona bem. Receita menos EBIT, então isso é custo. E aí eu peguei todos os trimestres de novo, né? De 10 anos atrás, até 2010, fiz receita menos EBIT, isso é o custo. Fiz uma regressão disso com o preço do minério de ferro e com a capacidade instalada. E aí eu chego de novo numa outra equação aqui, né? Você me dá o preço do minério de ferro, me dá a capacidade instalada e eu te dou, né? Qual é o custo da empresa com uma média ali, média de erro de 1,57%. Acho bem bom, tá? E aí só falta o fluxo de caixa de investimento e a gente consegue montar todo o fluxo de caixa, né? E aí a empresa não vai fazer grandes, tá? Capex aí no médio prazo, mas tem um pouquinho de Capex, tá? E o Capex é isso aqui, é 200 milhões de dólares aí, tá? De Capex de expansão. Aqui não faz sentido eu usar Capex aqui de manutenção para falar de crescimento, tá? Capex de manutenção é para manutenção, Capex de expansão é para expansão. E aí o que eu fiz, né? Porque eles não dão essa informação. Eles estão investindo já há 3 anos 200 milhões de dólares por ano. Tá? Que dá 3,5 bilhões de reais. E aí o ponto todo é que eles não dizem o quanto que isso daí vai aumentar de capacidade instalada. Eu não tenho essa informação. Então o que eu fiz foi considerar o imobilizado deles. Pô, o que é o imobilizado da Gerdau? São basicamente fábricas e capacidade instalada, certo? Então eu fiz uma proporção aqui. Olha, o CAPEX dividido pelo imobilizado dá 4,4%. Tá? Então, eu assumo que para cada vez que eles investirem 200 milhões, vai aumentar o CAPEX em 4,4%. Tá? E aí eu estimei que isso daqui vai acontecer por mais 2 anos de CAPEX. Só que tem um ponto aqui que é o que eu escrevi aqui. Se você for pegar o imobilizado da Gerdau, ele é o mesmo de 40 anos atrás, 50, 30 anos atrás, tá? E o que um contador gosta de fazer é ficar lá depreciando as coisas, entendeu? O cara vê o negócio, deprecia. Ou seja, o valor lá não é o valor real, tá? Porque ele foi depreciado um absurdo. Eu, também, de novo, não tem como eu estimar o quanto que o contador foi lá e depreciou o negócio. Então, na prática, o que eu fiz foi dar um prêmio de 30%. Ou seja, foi completamente arbitrário esse 30%, podia ser 40%, 50%, podia ser 20%. Mas o meu argumento é que eu tô trazendo isso para minha conta. Pelo menos eu tô considerando alguma coisa. Entendeu? Eu acho que é razoável. Então eu tô assumindo que realmente a capacidade instalada vai aumentar por 4,4% aqui 2 anos, depois vai ficar constante. E eu tô considerando depois, você vê que o meu CAPEX reduz porque eu tô considerando só o CAPEX de manutenção. Então basicamente eu fiz o capital de giro por capacidade instalada, depreciação por capacidade instalada, porque isso é o que faz sentido. Então é isso que deprecia e é isso que precisa de capital de giro. E eu chego aí no meu fluxo de caixa de investimento. A única coisa que falta, se você for ver, né, as fórmulas que eu estou usando, eu preciso de capacidade instalada e preço do minério de ferro. A capacidade instalada eu já tenho, estimado. Falta o preço do minério de ferro. E esse aqui, né, não é um gráfico convencional que você vê de preço do minério de ferro. Normalmente o gráfico que você vê é um gráfico de preço, mas isso aqui é um histograma dos preços, tá? E ele mostra qual a probabilidade de cada preço ocorrer, tá? E aí eu tenho algumas informações importantes. Na média, né, mediana, desvio padrão e tudo mais. A forma que você lê isso aqui é que quanto maior a barra, maior a probabilidade desse preço ocorrer, tá? E isso aqui, claro, né, você devia provavelmente estar esperando uma distribuição normal, né, mas nesse caso não é. Tá? E faz sentido que não seja. Isso aqui é bem claramente uma distribuição log normal, né?
E por que não é uma distribuição normal? Porque o preço do minério não pode ir a zero, senão todas as empresas vão falir. O preço do minério tem que ser no mínimo, o preço de produção dele, certo? Ou da empresa mais eficiente que tem, porque senão ninguém vai produzir. Tá? Se o preço do minério for abaixo da produção, as pessoas simplesmente não vão produzir. O minério não tem como ir abaixo desse preço. Então é por isso, né, que isso não é uma distribuição normal, é uma log normal. Pelo menos essa é a forma que eu enxergo, né? Então tá bom, a gente tem tudo que a gente precisa já, né? Tem aqui o fluxo de caixa, né? Eu só coloquei numa tabelinha pra gente ver, mas o que eu tô falando aqui? Eu tô fazendo umas estimativas aqui de cotações de minério de ferro, você já tá vendo isso, né? Então vamos lá, o minério de ferro para 2022, que é esse ano. Olha, realmente não é simples, né? Como é que eu vou estimar isso aqui? Mas o que eu fiz, o meu argumento é o seguinte, olha, primeiro que eu não estou falando de 2022, porque o ponto que eu estou falando é 11 de janeiro, tá? E 11 de janeiro o resultado do quarto TRI ainda não saiu. Então o meu valuation é com base no terceiro TRI. E o que eu quero dizer com isso? É que eu não estou estimando o resultado final de 2022, 2023, 2024. Estou estimando até o terceiro TRI de 2022, depois é o terceiro TRI de 2023 e 2024. E o meu argumento é, até o final, até janeiro, o minério de ferro estava em alta ali, acima de $100. Beleza. O contrato futuro hoje, para março, está em $126. E lembra que eu falei que a correlação é com o trimestre anterior? Se março fechar com $123, $126, significa que o resultado do terceiro TRI ele é sobre março, né? Porque é o trimestre anterior. Então eu já sei quanto fechou janeiro. Aparentemente eu já tenho uma expectativa para março. E eu sei que o terceiro TRI vai ser dependente de março. Na verdade vai ser dependente de junho, né? Mas enfim, provavelmente deve ter um preço similar. Eu assumo com bastante confiança esses $126 aí até o terceiro TRI de 2022. Agora, para 2023, 2024, 2025, é isso que eu quero dizer com ser isento de opinião. Eu tenho que trazer o retorno médio esperado do minério de ferro, tá bom? Qualquer aula de estatística você vai saber que o retorno médio esperado é a média, então é só substituir média por retorno esperado. O retorno esperado é $94, não tem muito o que inventar. Tá? Pelos estudos que eu fiz, eu percebi que o mercado está estimando um pouquinho acima de $100 para Gerdau. Tá? E depois eu vou explicar como é que eu fiz isso. Mas assim, não posso fazer isso aí porque eu já estou trazendo a minha opinião sobre minério de ferro para a empresa. E não é isso que eu estou fazendo. Eu não estou avaliando o minério de ferro, estou avaliando a empresa. Então eu tenho que trazer informação só da empresa. E eu assumi que a média, você vai ver aqui que está subindo, né? Eu assumi que a média de produção do minério de ferro vai subir ao longo dos anos de em torno de 1% ao ano. Isso é uma questão de inflação de custos. Tá? Então isso daí tem que subir. Talvez eu tenha assumido até pouco isso. Eu assumi só 1% em dólar. Talvez tivesse ter assumido até mais. E o motivo que eu estou trabalhando tudo em dólar, né? Você vai ver aqui agora o valuation. E o motivo que eu estou trabalhando tudo em dólar é simplesmente que é mais fácil, tá? Para mim. Porque todo o minério de ferro está em dólar, todos os dados estão em dólar, então eu vou trabalhar em dólar com a Gerdau também, fica muito mais simples, tá? E aí, realmente, tudo aquilo, você vê aqui a expectativa de minério de ferro, tudo aquilo que a gente discutiu. O ano passado foi um ano extraordinário, né? $178, que se você for ver aqui, ó, é 2 desvio padrão acima da média, sabe? Tipo, isso é absurdo. É o melhor cenário possível mesmo. E é por isso que tá negociando a 2 vezes lucro, né? E 2 vezes meio EBITDA, tá? Nenhuma surpresa aí, tá? Quando o minério de ferro vai 2 vezes padrão, 2 desvio padrão acima, é isso aí mesmo. É aquele 90 percentile, sabe? É o 90% da distribuição. Tipo, esse preço é muito absurdo. Mas enfim, e aí então tá aqui o meu $126. E lembrando que eu estou estimando de terceiro tri, como se o ano fechasse no terceiro tri. E aí legal, eu tenho aqui. Então, depois a média crescendo ao longo do tempo. Então, eu tenho, dado isso, eu estou usando uma equação da previsão para descobrir a receita, a equação da previsão para descobrir os custos, pago o imposto, reinvisto daquela forma que foi a única coisa que eu estimei nesse valuation, e eu tenho o fluxo de caixa livre, tá? E realmente eu chego aqui que nesse preço não dá, tá? Você vê que o meu valuation é R$25 mais ou menos, e a ação está negociando a 27,14, tá? Que assim, na verdade é margem de erro isso aí, tá? Tá muito próximo aí do que eu achei, eu acho que tá no fair value, tá?
E sendo que está no fair value, não tem por que eu fazer nada a princípio, né? Então, as minhas principais premissas aqui, né? Porque a gente está tratando de estimativas estatísticas, né? E a gente está trabalhando com ponto. E isso aqui é um valor show pontual. Para esse minério de ferro, eu tenho esse preço, mas se o minério de ferro for outro, né? Então, eu coloquei minhas principais premissas de distribuição de probabilidade, né? Quem acompanha o canal sabe que eu adoro fazer isso daqui. E aí, vamos trabalhar com isso. Eu repliquei o gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui eu repliquei o gráfico do minério de ferro. Você vê que ele é muito parecido com esse gráfico, tá? Por quê? Que eu usei esses inputs. Eu peguei o preço mínimo do minério de ferro, botei 29,31 e usei esse desvio padrão de 47,58 dólares. E aí eu chego nesse gráfico. É um gráfico muito parecido com aquele. Realmente, eu montei aquele gráfico e o custo capital pode ser maior ou um pouquinho menor daquilo que eu estimei. E eu chego aqui no meu resultado final, tá? Que é uma distribuição de valuations. Uma distribuição de probabilidade de valuations. E eu marquei aqui em vermelho todos os pontos onde a empresa estaria overvalued e em verdinho seria se ela estivesse undervalued, ou seja, barato ou caro. Você não quer estar nessa região aqui, senão você vai perder um pouquinho de dinheiro. Isso é muito curioso, porque você vê que a média e a mediana são muito diferentes. São 18 e 93 dólares. Você vai pensar, porra, esse é o seu caso base? Você não disse que era 25? É porque essa aqui é mediana. E aqui é a média. Isso é curioso, né? Porque como a distribuição ela não é assimétrica, a média e a mediana são muito diferentes. Tá? O retorno esperado é o retorno médio, não a mediana. Então, mas tá aqui só pra gente ter uma noção. Isso é interessante. Basicamente, então, né, você vê que a R$ 27 o preço está entre os 60 e o 45. Então isso daqui sugere pra gente, e aí eu também mostro aqui no gráfico, né, que a gente tem uma chance de 33,8% da ação estar undervalued, assim, pelo menos por 1 centavo, né, ou então 62,8% está overvalued por pelo menos 1 centavo. E aí, dado isso, assim, não tem por que eu investir, né? Ver se a ação cai um pouco aí, quem sabe eu invisto. Mas é uma análise bem interessante, né? Porque a gente traz aqui uma opinião completamente isenta, né? Isso é muito interessante, realmente. Acho que faz sentido dar uma olhada aí na Vale, né? E talvez na Uzi Minas. E são empresas que eu devo trazer no canal daqui a pouco. Tem muita barganha na bolsa, tá difícil escolher o que eu vou trazer. Mas são empresas que eu vou trazer e a Gerdau é uma aí que se cair para a faixa de R$ 20, já dá para comprar. E o preço do minério de ferro continuar constante, né? É só comprar. De novo, isso aqui não é uma recomendação de investimento, eu sempre falo isso, eu estou falando do que eu vou fazer se a ação cair. Mas por esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado aí. Se aprendeu alguma coisa, deixa um like. Se não, deixa um comentário, tá? Valeu.